gente. Vamos começar com uma oração? Querido Deus, eu quero continuar a tua presença, Pai. Quero agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pela morte do Senhor na cruz, nos nossos lugares, ó Pai. Quero te pedir, ó Pai, em especial por essa mensagem. Quero te pedir pela minha vida, ó Pai, para que eu possa ser usado por Ti como um instrumento, para que eu possa ser claro e fiel à Tua palavra, Pai. Para que, no final de tudo, o Seu nome possa ser engrandecido, possa ser louvado. Fica com cada um que está ouvindo, ó Pai, para que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um, trazendo edificação, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom, gente, bom dia. Eu entendo que é um privilégio e, ao mesmo tempo, um desafio, num domingo de Páscoa, estar trazendo essa mensagem hoje, especialmente um tempo tão difícil, tão conturbado, né, que a gente tem vivido no meio desse caos provocado por essa pandemia, e trazer uma mensagem para muitas pessoas que têm enfrentado lutas, têm enfrentado muitas vezes insegurança, né? A gente tem sido bombardeado com diversas notícias, a gente tem visto aí muitas vezes informações contraditórias e às vezes a gente fica perdido, né? A gente fica sem saber para onde olhar, sem saber no que acreditar muitas vezes, né? E eu não tenho a pretensão nessa mensagem de trazer uma explicação para cada detalhe, né? O que Deus está fazendo e o que está acontecendo nos mínimos detalhes. Eu não tenho a pretensão também de afirmar que nós estamos vivendo exatamente algo que um profeta Daniel ou que o rei Davi viveu antigamente. Mas o que eu gostaria de falar hoje é que quando a gente pode observar, quando homens e mulheres de Deus, quando eles confiaram em Deus e seguiram as instruções de Deus, enfrentando muitas vezes o inesperado, enfrentando muitas vezes acontecimentos sem precedentes, e eles puderam contar com a presença, com o cuidado de Deus, na soberania de Deus, enfrentando o desconhecido. Na mensagem de hoje, eu gostaria que a gente pensasse na Páscoa, eu gostaria de falar dela em 3 momentos, ou em 3 etapas, digamos assim. Eu quero falar da instituição da Páscoa, quando o povo de Israel ainda estava no Egito e Deus entrega a Páscoa para eles. No segundo momento, eu quero falar sobre a transição em que o povo estava saindo do Egito e ele passa anos no deserto antes de entrar na Terra Prometida. E Deus estabelece a Páscoa como um memorial permanente. E no final, eu quero falar sobre a Páscoa como ela é vista no Novo Testamento e como o Novo Testamento nos ensina a respeito da Páscoa. O ponto é que nessas 3 etapas a gente pode olhar para o que Deus fez no passado e isso trazer esperança para nós hoje, de fato a confiar nas promessas que Ele tem feito para nós. Então, o primeiro texto que eu quero trazer para a gente pensar nisso é na instituição da Páscoa. E eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto em que ela foi entregue. Quando a gente percebe no livro de Êxodo, no início ele faz um breve resumo do que tinha acontecido com a família de Israel, através de José no Egito. Aquele povo que estava ali como escravos, né, a gente vai ver, é um povo que tinha chegado como um símbolo de bênção. O povo que tinha chegado ali no Egito era um fruto de todo um cuidado, de toda uma soberania de Deus em todas as nações, né? Deus revelou uma grande fome que aconteceria naquela região e ele revelou através do faraó e permitiu que José fosse intérprete daqueles sonhos e cuidasse de toda aquela situação. Então, a gente vai ver essa transição tão brusca, tão drástica, daquele povo que chega no Egito como um instrumento de bênção, como um instrumento de salvação para todos aqueles povos ao redor, não só do Egito, e ele agora é visto como uma ameaça. Então, nesse contexto, né, eu quero falar um pouco sobre esse texto, que diz assim: levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas, a fim de impedir que ele cresça ainda mais. Pois, do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar o nosso país assolado.
Sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais filhos geravam e se multiplicavam. E os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. A ideia que eu quero trazer com esse contexto é como aquele povo que era visto como bênção, que tinha chegado no Egito como instrumento de bênção através da família de José, por uma razão, por uma hipótese. Né? Talvez, como o faraó diz, talvez haja guerra. Se houver guerra, talvez eles combatam contra nós. Então, quando ele se esquece de tudo aquilo que Deus tinha feito através daquele povo, para aquela grande nação, ele começa a olhar apenas para a perspectiva humana, olhar apenas para as situações e começa a olhar apenas para o seu medo. E a gente percebe que esse medo é infundado. E ele chega ao extremo, como a gente vai ver no próximo texto. Então, certo dia, ordenou o faraó a todo o seu povo: a todos os meninos que nascerem aos hebreus lançareis no rio Nilo, mas a todas as meninas deixareis viver. Então, o ponto que esse faraó chega ao desacreditar, ao olhar para aquela situação, né, aos seus olhos preocupante, e ele chega ao extremo de esquecer, de ignorar as instruções, ignorar aquilo que Deus tinha feito, e ele chega por causa de uma idolatria, por causa de um medo, de um egoísmo, ao ponto de desprezar até mesmo a vida de crianças, desses meninos. Eu fico imaginando um judeu, né? Um judeu é um termo mais para frente na história, ó. Mas um israelita, uma pessoa simples do povo, vivendo naquela opressão, olhando para aquela situação, imaginando assim: será que as promessas que disseram que o nosso povo herdou lá de Abraão, será que é verdade? Será que Deus de fato vai fazer de nós uma grande nação e instrumento de bênção para todas as famílias da terra? Será que isso de fato é verdade? Hoje, a gente, como escravos, vendo como pessoas desprezíveis, a ponto da nossa vida, né, a vida dos nossos filhos não ter nenhum valor dessa forma. E a resposta de Deus, então, ele vem na forma de juízo e libertação. A gente percebe, né, que o faraó, naquele contexto, a gente conhece a história, ele, de maneira soberana, de maneira amorosa, ele poupa um dos meninos, né? A gente conhece a história. A mãe dele, de Moisés, coloca ele num cesto, no rio, para que ele fosse encontrado pela filha do faraó. E Deus usa toda essa situação para usar aquele menino, para usar aquele homem, para trazer para ser instrumento de juízo para os egípcios e libertação para o seu povo. Então o texto diz assim, Deus falando com Moisés: então dirás ao faraó, assim diz o Senhor, meu filho primogênito é Israel, e eu já te ordenei, faze partir o meu filho Israel para que me sirva. Mas, uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu filho primogênito. Um ponto importante que eu queria tratar, que é o contexto, na verdade, principalmente dos 5 primeiros livros da Bíblia, é que, na verdade, Deus ele está mostrando uma oposição não a uma pessoa, não ao faraó, mas a ideia é que Deus está mostrando a sua superioridade, a sua diferença em relação a todos os outros povos, em relação a todos os outros deuses, tanto do Egito, naquele momento, como mais para frente ele vai mostrar a sua superioridade em relação aos deuses dos povos ali da região da Terra Prometida, dos cananeus, dos filisteus. Deus está mostrando a sua aversão a uma idolatria que chega a uma atitude desprezível, que chega a uma imoralidade que não tem fim, ao ponto de até mesmo vidas humanas serem consideradas descartáveis. A gente está vendo a ideia do faraó no Egito mandando matar crianças. Nessa imagem, aqui a gente percebe como outras religiões, outros deuses
falsos ali da região, o povo cultuava oferecendo crianças como sacrifício. Percebe? Então, a gente vê esse mover de Deus, essa repulsa por toda aquela situação. Então, a resposta de Deus através de Moisés é o que a gente conhece como as 10 pragas. Né? Deus manda aquelas 10 pragas, e quando 9 pragas já tinham sido executadas, Deus dá a primeira Páscoa. E a primeira Páscoa, naquele momento, ela vem como uma preparação para a 10ª, que seria a morte dos primogênitos, que seria a resposta de Deus por causa da morte dos filhos de Israel que o faraó tinha ordenado. Então o texto diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntaram com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro a ser escolhido deve ser escolhido na proporção do que cada um puder comer. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga e de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por decreto perpétuo. Uma coisa que eu quero deixar claro, né, uma coisa bem interessante, é que como a instituição da Páscoa, né, ela tem a ver sobre o quanto aquela idolatria provocada por o quanto aquela rebeldia, aquela qualidade de vida, né, aquela vida ruim, aquele desprezo às vidas humanas, inclusive, era provocado por aquela idolatria, aqueles falsos deuses. E a gente percebe que as pragas que Deus executa, muitas delas a gente pode relacionar, a gente pode perceber, né, que normalmente no mundo politeísta, uma religião politeísta, a gente percebe que cada deus tem uma especialidade, né? Tem um deus, né, entre aspas, um deus do sol, outro deus para a agricultura, né? Eles tinham ali um deus para o rio Nilo, né? Um deus da fertilidade. E a ideia, né, Deus está justamente trazendo esse juízo, ferindo o imaginário daquele povo que confiava naqueles deuses, confiava naquelas práticas que Deus repudiava. O próximo ponto que eu quero deixar claro, né, é que a gente possa pensar na Páscoa como um memorial permanente. Qual que é a ideia aqui? Eu quero chamar a atenção para que o povo, alguns meses depois, na transição, saindo da Terra Prometida, que Deus, a falha moral, né, a teimosia e a descrença trouxeram consequências para aquele povo. Tá? Eu estou dando um pequeno salto histórico, mas a ideia é, o povo de Deus recebeu a Páscoa. Eles entenderam que Deus tinha livrado eles da escravidão, de uma grande opressão. E eles experimentaram o cuidado, a soberania e o poder de Deus de maneira impressionante. Né? Eles foram poupados, eles viram o mar se abrir, eles atravessaram e foram libertos do Egito, saíram, inclusive, com despojos. Né? É impressionante como cada detalhe demonstra o amor de Deus, demonstra a soberania de Deus de maneira maravilhosa. Só que, alguns meses depois, aquele povo saindo do Egito, eles chegam em Jericó e encontram muralhas e eles temem.
Um povo que pouquíssimo tempo atrás tinha sido testemunha e tinham experimentado o cuidado soberano de Deus de maneira nunca antes vista, estava com medo, estava com receio, né? Moisés, então, ele tem a ideia, né, tem a instrução de enviar espias, de enviar 12 homens para verificar aquela terra que Deus estava prometendo. E o relatório que eles recebem desencorajam ainda mais, né? O texto diz assim: para onde iremos? Nossos irmãos nos desencorajaram, afirmando: é um povo mais numeroso e de estatura mais alta do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali Enaquins, os descendentes dos gigantes. A ideia que eu queria trazer nesse momento histórico, e talvez seja o mais parecido com o que a gente esteja vivendo hoje, ok? Eu não quero dizer que é exatamente um paralelo perfeito, não é isso. Eu quero que a gente possa entender, naquele contexto, um israelita, uma pessoa comum, que viu o mar se abrindo, que viu as pragas no Egito, como o texto diz, né, em muitas passagens, a mão poderosa com que o Senhor libertou aquele povo. E eles encontram esse relatório, eles estão diante dessas muralhas e eles temem. Eles perdem a esperança, eles perdem a fé, eles agem com rebeldia, perdão. Eles agem com rebeldia perante a instrução de Deus. E eles recuam. Humanamente falando, eu fico imaginando esse povo vagando no deserto, porque eles voltam e Deus vai tratar com eles e mostrar a capacidade de Deus soberana em sustentar aquele povo no deserto durante 40 anos. E humanamente falando, aos nossos olhos, eles não estavam levando água o suficiente, não estavam levando comida o suficiente. Humanamente, a perspectiva era a pior possível. A única fonte de esperança que eles poderiam ter era o próprio Deus. Era o Deus no meio deles. Eram as promessas de Deus para a vida deles. E eu fico perguntando, assim, será que eles não se perguntaram, será que Deus de fato está aqui? Né? Será que Deus de fato está cuidando de nós? E o ponto é que Deus conhece as nossas necessidades. Naquele momento, Deus institui a Páscoa, né? Eles celebram como um memorial. Eles passam 40 anos celebrando a Páscoa para ter essa lembrança, porque Deus conhece a nossa falta de fé, a nossa necessidade de exercitar a nossa fé com frequência. Aqueles 40 anos que eles passaram celebrando essa Páscoa tinham o objetivo de mostrar quem Deus é, de mostrar o que Deus tinha feito, por causa da necessidade que eles tinham. E se Deus conhece a necessidade que eles tinham naquela época, Ele conhece a nossa também hoje. Eu fico pensando, né? Será que as dúvidas deles seriam aplicadas a nós, ao que a gente vive hoje em dia? Será que a gente pode, né? E fica um convite. Perguntas que eu fiz para mim mesmo. Eu acho que a gente pode, muitas vezes, estar duvidando, né? Será que Deus está mesmo aqui entre nós? Será que as promessas de Deus são suficientes para a gente ter esperança nessa pandemia, nesse momento? Será que Deus está mesmo no controle soberano de todo esse caos? Olha esse texto. Portanto, guardai isso por estatuto para vós, para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que, uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse? Feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Eu queria chamar a atenção para esse texto. Deixa eu mudar aqui. Uma frase muito importante dessa instrução, dessa ordem de Deus, é que ela só pode ser cumprida uma vez dentro da terra. Eu fico imaginando aquele povo no deserto, exercitando a sua fé ano a ano, né? A cada celebração. A gente sabe que a Páscoa é uma das celebrações que Deus deu para aquele povo. E eles observam uma ordem, olha, uma vez dentro da terra,
Será que isso não traz esperança? Uma ordem que a gente só pode cumprir quando a gente estiver desfrutando daquilo que Deus prometeu? Eu, pensando como igreja, pensando para nós hoje, eu não consigo ler esse texto sem pensar em dois temas que são muito importantes para nós, que é o discipulado e o evangelismo. Quando eu vejo assim, quando os vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Eu fico pensando nos meus filhos, né, nas minhas filhas. Mas o texto está falando da nossa nova geração. Existe uma geração neste mundo que não sabe quem Deus é, que não sabe o que Deus fez e o que Deus está fazendo. A gente tem a oportunidade de mostrar para essas pessoas, de mostrar quem é esse Deus. E o sacrifício da Páscoa é uma ótima oportunidade. Os próximos pontos que eu quero tratar aqui, eu quero mostrar como apenas Jesus, né, ele pode ser o representante, ser a nossa Páscoa hoje, e como diversos pontos ali no Antigo Testamento apontavam para ele. E o primeiro ponto é a ideia do representante. Olha o que o texto diz, ó. Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. O ponto é, eu estou repetindo o último versículo, eu queria enfatizar essa passagem por cima. Deus fere o Egito, mas ele livra as nossas casas. O que o texto está apresentando com essa instrução é que quando Deus dá para Israel um cordeiro pascal, aquele cordeiro, ele é um representante do seu primogênito. Ele morre substituindo o povo de Israel. O que o texto está querendo dizer é que moralmente, como a gente viu pela descrença, pela rebeldia de Israel, mesmo vendo aquilo que Deus tinha feito, moralmente, os egípcios e os israelitas estavam no mesmo padrão. O povo de Deus, os israelitas, não foram escolhidos porque eles tinham neles mesmos uma moral mais elevada ou um padrão mais elevado. A diferença de um povo ter recebido juízo e o outro ter sido poupado é a ideia de confiar nas instruções de Deus, confiar naquilo que Deus estava fazendo por meio deles. A própria palavra da Páscoa tem esse significado de passar por cima, de desviar, a ideia de um juízo que seria justo, tanto para judeus, como para israelitas, como para os egípcios. Mas essa ira foi desviada por causa do sangue do cordeiro, por causa do sacrifício da Páscoa. Um outro ponto, que também fala sobre aquilo que Jesus seria, é a ideia do cordeiro como representante. Olha o que esse texto diz. Nesse texto, é um pouco mais à frente na história, e Deus está instituindo uma segunda Páscoa. Eu não sei se vocês sabiam, mas o povo de Israel, eles celebravam 2 Páscoas todos os anos. Olha o que o texto diz. No segundo mês, no dia 14, de tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão nem osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor, a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. Percebe essa ideia do pecado sobre as pessoas reforçada, né, aqui nesse ponto? Nesse contexto, nessa segunda Páscoa, foi uma instrução de Deus para quem não pudesse, por um motivo justo, participar da primeira. Então, os motivos, né, que ele cita aqui é alguém que estivesse cerimonialmente impuro, né, um homem que não for limpo, ou alguém que estivesse de viagem, alguém que estivesse de caminho e não desse tempo para chegar para celebrar a Páscoa. Só que o que Deus está tratando não é de quem tinha motivo justo,
é de um tipo de pessoa, né, algum homem ou mulher, que por rebeldia, que por escolha, rejeita a instrução de Deus, rejeita o cuidado de Deus, rejeita de maneira consciente a Páscoa do Senhor. E o ponto é que, para esse tipo de pessoa, a Páscoa não desvia a ira de Deus, não desvia o juízo de Deus. Esse homem levará o seu pecado. Esse ponto, deixa eu voltar um minutinho. Esse ponto é tão importante que no Novo Testamento, na Páscoa para nós hoje, o Novo Testamento faz desse tema algo central para que a gente entenda. O que a gente está percebendo é que quando Deus equipara, quando Deus mostra que está no mesmo nível moral israelitas e egípcios, o que está sendo comunicado para nós é que, na verdade, não é um grupo ou outro, mas a condição pecaminosa é uma condição de todos os homens, é uma condição de todos nós. E o Novo Testamento reforça isso. O Novo Testamento, a gente vai perceber que a gente não observa mais aqueles sinais, aquela Páscoa naquele modelo, e que ela, na verdade, apontava para o Cordeiro de Deus, para Jesus Cristo, para o sacrifício perfeito. Mas a nossa condição diante de Deus é a mesma. A nossa necessidade de Deus é a mesma. Olha o que esse texto fala sobre nós. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda. Ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição, de amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu fico imaginando, né, a gente pensando, e talvez você pense assim, nossa, o Gustavo tá falando bobagem, né? Eu não consigo identificar, né? Mas o ponto, cuidado com a expressão que eu vou usar, né? Talvez a gente não precise nem mesmo apelar para a Bíblia para reconhecer essa condição. Se você, eu me lembro de muitos anos atrás de trazer uma mensagem e falar desse mesmo tema, né? Se a gente abre um telejornal, se a gente entra nas redes sociais, a gente vai ver notícia sobre corrupção, notícia sobre desvios de dinheiro, notícia sobre morte, sobre violência. A gente vai perceber que hoje a nossa sociedade, daquela mesma forma, considera a vida humana desprezível. Pessoas tomam decisões hoje contando com a morte de outros. Pessoas estão sofrendo depressão, pessoas estão cometendo suicídio, estão ignorando a instrução de Deus e a vontade de Deus em estar junto, de viver no meio de nós. Eu tenho aqui um texto, eu fiz uma transliteração, uma interpretação, tá? Eu fico imaginando como o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aqui aos Romanos, como ele diria isso nos dias de hoje, tá bom? É uma interpretação e eu quero que vocês avaliem se a minha interpretação está boa, tá bom? Eu acho que o apóstolo Paulo diria mais ou menos assim, ó, não há um justo, nenhum verdadeiramente honesto que de coração busca Deus. Todos se tornaram egoístas, mentirosos, espalham fake news e fofocas nas redes sociais. Sempre humilham e difamam os outros. Se pudessem, se tornariam todos assassinos. Sua vida está marcada pelo egoísmo, que causa destruição. Estão preocupados apenas com os seus, com o seu grupo, com a sua tribo, com o seu partido político, com aqueles que pensam da mesma forma. Não sabem se relacionar em paz com quem tem uma opinião diferente da sua. Consideram que Deus só é útil se ele atender os meus desejos materiais. Todas as pessoas pecaram. Todos estão muito abaixo do padrão da glória de Deus. Eu não sei. Talvez você possa identificar, né, alguma dessas características em algumas pessoas.
Eu queria trazer algumas perguntas para a gente pensar sobre isso que eu tenho falado agora nesse ponto. Você reconhece alguma dessas características ou mais em uma pessoa pública? Talvez um político, um artista famoso. Talvez você reconheça alguma dessas características em uma pessoa próxima, um amigo, um familiar. Você reconhece alguma dessas características em você? E eu confesso que quando eu me confrontei pela palavra de Deus, eu não gostei de muitas coisas que eu encontrei no meu coração. O próximo ponto que eu queria compartilhar com vocês é a ideia, a consequência do pecado. A gente viu como o pecado ele é uma condição nossa. É algo que a gente já nasce, é algo que a gente já é, e é um momento que a gente está vivendo. É uma condição que a gente se encontra nesse momento. Esse texto bem conhecido do apóstolo Paulo diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Alguns pontos importantes desse texto é que a gente percebe que a morte ela é vista como um salário. O pecado que nós praticamos, ele é pago de uma maneira que a morte é vista como algo que a gente merece. Quando uma pessoa se afasta de Deus, quando uma pessoa rejeita a Deus, ela recebe um pagamento merecido. E nós vemos como oposição a isso, nesse mesmo versículo, que o dom gratuito de Deus, a nossa salvação, ela é feita por Cristo, ela é imerecida. Ela é algo que eu não tenho mérito. É algo que eu não alcanço por causa de quem eu sou ou de algo que eu possa fazer. Eu queria falar uma coisa importante. A Bíblia, quando ela fala sobre morte, ela apresenta a morte a partir de 3 perspectivas, ou 3 momentos, por assim dizer. A gente observa a morte física, aquela que o corpo para de funcionar e ele é enterrado, a gente conhece ela bem, né? Eu queria falar sobre a morte espiritual. E a morte espiritual é o que essa imagem está falando sobre esse abismo. É o pecado separando o homem de Deus. É o homem vivendo a sua vida à parte de Deus e sofrendo a consequência dessas escolhas. A ideia dessa morte espiritual é que gera uma qualidade de vida tão ruim que o sinônimo seria, a gente pode dizer que é como estar morto ainda em vida. A terceira morte que a Bíblia nos mostra é o que a gente chama de morte eterna. E nada mais é do que a consequência das outras duas, uma consequência do pecado. Se eu vivo essa vida, se eu passo essa vida afastado de Deus, eu vou passar a próxima vida afastado de Deus, eu vou passar a eternidade afastado de Deus. Às vezes a Bíblia chama esse lugar de inferno. Só que hoje a gente está comemorando a Páscoa, o nosso representante perfeito. Olha o que esse texto diz. Disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho tomado os levitas por meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre. Entre os filhos de Israel, os levitas serão meus, porque todo o primogênito é meu desde o dia em que feria a terra do Egito. A todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor. A ideia que eu quero trazer com esse texto, é interessante que esse texto ele relaciona, né, a Páscoa como comemoração da saída do Egito, mas também a Páscoa como esse desviar da ira, e o cordeiro como um representante. Tá? Eu quero falar um pouquinho sobre essa ideia do primogênito, que é algo central naquela cultura patriarcal. Quando a gente pensa, né, normalmente, hoje em dia, a gente pensa em primogênito simplesmente como o primeiro filho, né, o primeiro filho homem. Só isso. Mas dentro daquela cultura, o primogênito ele tinha direitos e deveres especiais. Ele recebia a porção dobrada da herança e ele recebia o dever de cuidar da família e de representar a família. Então, se houvesse uma convocação, se houvesse uma delegação que fosse representar o país, o primogênito
de uma família, ele seria o ancião da próxima geração. Ele seria o representante. O que esse texto está mostrando é que Deus, quando ele institui ali uma série de rituais, que a gente percebe mais para frente na história, quando ele cria o tabernáculo, que é a forma que ele demonstra o amor dele em habitar no meio do povo. Quando o Deus separa, ele separa uma das tribos, ele separa os descendentes de Levi, os levitas. E esse texto está mostrando como os levitas, eles são separados como representante de todos os primogênitos, que era, por sua vez, representantes daquela geração, representante daquelas famílias. Então, quando um levita entrava no santuário, quando o levita entrava no tabernáculo, oferecia um cordeiro, oferecia um sacrifício, ele podia fazer isso representando todo Israel. E agora, na parte final da mensagem, eu quero falar que como Jesus Cristo, ele tem essas duas funções. Ele pode ser o nosso representante perfeito e ele pode ser o cordeiro perfeito, pagar o preço necessário para a nossa salvação. A gente percebe na história, no período medieval ali na Europa, que essa ideia do patriarcado permanece, né? Alguns elementos a gente encontra ali. E um que eu quero chamar a atenção é a ideia do título. Né? Quando a gente pensa nos títulos de nobreza, né? Um filho de um duque, ele seria um duque. Um filho de um lorde é um lorde. Um filho de um rei é um rei. Esse é o sentido que o Novo Testamento diz que Jesus é o primogênito de Deus. A ideia não é de que ele foi criado ou é o primeiro filho, a ideia é de que ele é o representante, que nosso lugar, ele verdadeiramente pode nos representar quando ele morre naquela cruz que eu deveria estar. Ele me representou de maneira perfeita. Olha o que João fala, né? O João Batista fala sobre Jesus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ideia é de que Jesus, então, ele pôde substituir de maneira eficaz, né? Numa linguagem, ele tinha procuração, né? E poderia me representar de maneira perfeita. E essa morte, ela tem o poder, ela tem a eficácia para atingir a todos que nele creem, no mundo todo. No próximo ponto, eu quero falar de como Jesus ele é o Cordeiro perfeito. E agora, né, pensando na ideia de que ele é o verdadeiro representante, neste ponto eu quero falar sobre o valor que foi pago e por que somente Jesus poderia pagar esse valor. Eu vou usar uma ilustração, tá bom? Imagina que eu estou dirigindo um carro popular, estou dirigindo um carrinho, e eu bato o meu carro numa Ferrari, numa Lamborghini. Sei lá, causa um prejuízo enorme. Não, uma grande dívida eu crio. O preço que eu tenho que pagar por causa da pessoa que foi ofendida pelo meu pecado, pelo meu erro, não vai ser calculado em cima do meu carrinho popular. O preço vai ser calculado referente ao estrago que eu causei na pessoa ofendida. Nós vemos na Bíblia que Deus, ele é apresentado como eterno, como santo, como poderoso, como amoroso, de maneira que nenhum outro Deus, que nenhum outro ser humano, que nenhum outro ser pode ser. E nós vemos aquilo que na teologia a gente chama da Trindade. Nós vemos esses atributos no Novo Testamento sendo atribuídos ao Espírito Santo e a Jesus. A ideia, né, o Novo Testamento fala sobre uma transgressão moral, mas eu acho que é mais fácil da gente entender na ideia da dívida, que também é usada no Novo Testamento. Imagina que eu tenho uma dívida, que eu estou devendo milhões por causa da Ferrari ali, que eu bati o carro. Eu, pelo meu valor do meu trabalho, eu não consigo trabalhar e com o meu salário, ainda que eu trabalhe todos os meses da minha vida, eu não consigo quitar essa dívida por causa do valor da minha mão de obra. Percebe? E como a gente paga uma dívida para Deus, que é eterno?
Esse é o ponto central da Páscoa. É por isso que apenas Jesus, ele pode ser o meu representante perfeito e pagar o preço suficiente, porque ele é Deus, ele é eterno. Mas talvez você pergunte, mas como Jesus morrendo por alguns dias, né, ele pode pagar um preço eterno? A resposta está em quem ele é. Ok? Vou fazer uma breve comparação, tá bom? Imagina assim, eu tenho que pagar uma dívida, né, eterna. Será que eu tenho condição de falar assim, olha, Deus, eu reconheço, eu sou pecador, eu sei, mas eu vou fazer boas ações, eu vou fazer boas obras, eu vou fazer caridade, eu vou pagar com a minha obra, tá? Só que a consequência do pecado é a morte, e a morte eterna. Então imagina eu falar para Deus, olha, eu vou ali morrer, já volto para fazer caridade. Ou eu vou ali morrer, depois da eternidade eu volto. O ponto é que o valor da vida de Jesus é tão grande porque ele é criador, ele não é criatura. Por o fato dele ser Deus. Aquilo que eu teria que morrer eternamente, Deus paga em pouco tempo, por causa de quem ele é, por causa do valor da sua vida. É impressionante a ideia o amor de Deus, um amor que Jesus escolheu somente nele. Porque se eu preciso de um representante, né, nós vemos, vou voltar aqui um pouquinho, nós vemos que Jesus, ele fez esse sacrifício de maneira voluntária. Às vezes a gente olha somente para a cruz, óbvio, né? É muito importante. Mas o Novo Testamento nos mostra que Jesus ele sai da sua condição de Deus, sem deixar a sua divindade. Ele se transforma naquilo que a gente chama de dupla natureza, no Deus homem. Ele se esvazia, ele vive essa vida, ele sente dor, medo, cansaço, fome. Ele é torturado, ele sangra, ele é humilhado, sendo Deus de todo o universo, criador de tudo. Por amor de nós, morrendo a morte que eu deveria, indo para a cruz que estaria reservada para mim. E a gente vê então, né, esse grande amor de Deus, essa loucura do evangelho, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a ideia de que Jesus se tornou exatamente tudo o que era necessário para poder me representar, para poder me substituir naquela cruz. Para que através da fé na sua obra, confiar naquilo que ele fez, não nas minhas obras, não no meu mérito. Porque a gente percebe que isso, mesmo que a minha vida toda eu trabalhasse, eu não pagaria o preço do meu pecado. Mas eu tenho a oportunidade de me chegar até Deus. E como a Bíblia diz, né? De ser chamado de filho de Deus, se eu confiar, se eu depositar a minha esperança na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Se eu confiar na Páscoa de Deus. Se eu confiar que o preço na cruz pagou o preço do meu pecado. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Eu queria terminar fazendo um convite. Talvez você esteja acompanhando, talvez você esteja vivendo com a gente há um bom tempo e você ainda não confiou exclusivamente na obra do nosso Salvador, na Páscoa do nosso Deus. Eu queria fazer um convite para você confiar nas instruções de Deus, porque Ele tem poder de livrar o juízo. Ele que de maneira soberana cuidou do povo durante toda a história da revelação. Ele tem o poder e a gente pode olhar para esse Deus hoje, olhar para o que Ele fez e ter esperança no meio desse caos, ter esperança no meio dessa situação. Talvez você esteja acompanhando, você já tomou essa decisão, talvez você já tenha confiado exclusivamente na obra redentora do nosso Salvador. Então eu deixo um outro convite. Existe uma geração que não sabe quem Deus é e não sabe o que Deus fez, que não entende, que acha que a Páscoa tem a ver com chocolate, não é? E a gente tem como igreja uma comissão
A gente tem uma ordem do nosso Deus, uma vez que agora a gente desfruta das promessas na nossa vida. A gente tem uma ordem de avisar, de ser propagador dessa mensagem, dessa salvação, da Páscoa. Amém? Gostaria de encerrar orando. Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pelo quem o Senhor é. Quero te agradecer, ó Pai, pelo seu sacrifício, pelo preço que o Senhor pagou, Pai, que é incalculável para nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te servir. Obrigado, Senhor, pela minha vida e pela vida de cada um aqui que está ouvindo a tua mensagem. Te peço que o teu Espírito Santo ilumine o coração de cada um, trazendo salvação, trazendo edificação, Senhor. É por isso que eu oro, Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.